Boa tarde. Eu já ia soltar um bom dia aqui. Gente, hoje nós, excepcionalmente, em julho, nós teremos 2 episódios gravados e esse é um deles. Nós já estamos aqui quase 10 e pouquinho da manhã gravando para vocês, para que nesse mês de férias vocês continuem sendo muito preenchidos com o que a gente tem aqui para transbordar para vocês. E nós também somos preenchidas, né, Lê? Sempre, sempre. Episódio 88, gente, hoje. Olha que alegria. Já, episódio 100, hein? Lê, obrigada pela sua presença. Ai, obrigada a você, obrigada à audiência, obrigada à nossa convidada, todo mundo que tá nos ouvindo. Eu tô muito feliz. Gente. Maravilhosa. Gente, não se esqueçam, já compartilha, porque hoje frustração versus infelicidade. Frustrado ou infeliz? Olha como o erro do que você acha que realmente está sentindo pode travar o seu crescimento e pra vida, tá? A gente não tem como falar sobre empreendedorismo sem falar de vida. Uma coisa é relacionada com a outra. Não tem como separar. Ninguém consegue, mesmo, né? Porque só empreende quem tá vivo. Quem tá vivo, Exatamente. Exatamente. Perfeito. E uma notícia que nós retornamos para a TV, então, toda quarta-feira às 21 horas no canal NGT, que é o 3.1 aqui em São Paulo, entre o SBT e a Cultura. Eu encontro muitas pessoas na rua que falam, vi vocês no canal, vi vocês na TV. Eu falo, que máximo. você vê? Estamos crescendo, gente. Estamos. Bom, quero apresentar para vocês aqui, gente, a Jaque. Vocês já conhecem ela, Jaqueline. Seja bem-vinda, meu amor. Muito obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês. Obrigada. É sempre muito maravilhoso, né? Os nossos encontros, eles trazem bastante valor, bastante preenchimento, né? E bastante dicas também de como que nós vamos conseguir seguir, né? Nessa estrada que não é uma linha reta do empreendedorismo. Com certeza. Gente, a Jaque tem um conteúdo pra transbordar mesmo aqui pra vocês. Quando ela falou, Dani, vamos fazer um episódio pra falar disso, eu falei, vamos. Ela, como é que fala? Ela exigiu. Exigiu. A presença da Lê. Porque vai ser um bate-papo muito gostoso. E não só qualquer bate-papo e só muito gostoso, mas ele também vai ser muito edificador na vida de vocês. E é por isso que eu já quero começar aqui até fazer uma diferenciação para vocês já entenderem e pegarem o gatilho desse episódio. Gente, papel e caneta na mão, porque para você que quer empreender, aprender com empreender. Para você que quer empreender com qualidade, viver com qualidade, porque tudo é um conjunto, papel e caneta na mão, porque aqui são várias aulas de vida que nós damos. Então, já aproveita e se você não se inscreveu, se inscreve, senão você vai perder a chance de melhorar na sua vida aí como empreendedor também. O propósito deste episódio é diferenciar o estado emocional passageiro da frustração, que é um alerta, da condição existencial, que é infelicidade, que é um sintoma de desvio de propósito, gente. Perigoso isso, mas a gente vai falar também, hein, sobre viver sem propósito. O objetivo é desmistificar o fracasso como fim e tratá-lo como dado técnico de ajuste de rota. Então, prestem bem atenção. Volte depois, se necessário, para vocês já escreverem a diferença de frustração com infelicidade. Já começou o ensinamento aqui já. Sim. Ô, Jaque, eu quero que você fale um pouco, né? Muitas pessoas dizem estar infelizes na vida, no negócio. E, tô infeliz, tô triste, pronto, acabou, né? Já fechou. Quando, na verdade, é só uma frustração de uma... É que, na verdade, as pessoas, elas não sabem dar o nome certo pra coisa, entende? Por exemplo, nós temos vários sentimentos no decorrer da vida, sentimos alegria, tristeza, desânimo, entusiasmo, enfim. Só que, hoje em dia, as pessoas deram um único nome. Ou você tá infeliz, ou você tá feliz. Ou você tá ansioso, ou você não está. Entendeu? Então, assim, mas não é. Nós somos feitos de vários sentimentos. E saber destrinchar esses sentimentos é muito importante. Saber afastar eles, separar eles e olhar para eles
de fora, faz toda a diferença realmente para você poder identificar o problema e tomar uma direção, né, diferente. A frustração, ela é só o encontro da realidade com a expectativa, né? Eu tenho uma expectativa, mas aquilo não aconteceu. Entendeu? Então, assim, a minha realidade é essa. E eu tenho que viver conforme essa realidade. No entanto, isso não é para que a pessoa tenha... viva ali na zona de conforto. Não, só porque minha realidade é essa, ela não pode ser mudada. Sim, você pode mudar a sua realidade, né? Só que no momento que eu sou frustrada, às vezes as pessoas pensam assim, eu tô infeliz. Eu tô tão infeliz. E não, gente, dá pra ser frustrado e feliz ao mesmo tempo. Você não precisa ser frustrado e infeliz, porque não é uma combinação boa. Até se já foi um pouco pra segunda aqui, né? Porque nomear corretamente o que sentimos, né? A frustração e a infelicidade é o primeiro passo pra parar de se auto-sabotar o próprio crescimento, né, Jaque? Mas a frustração, ela não é... A infelicidade é uma escolha. Você escolhe ser infeliz, né? Tem gente que perde pessoas a todo momento, às vezes uma mãe que perde um filho, ou enfim, alguém que... eu perdi uma perna, entende? Mas isso vai fazer de mim realmente alguém que vai ser amargo, que vai reclamar da vida, entendeu? Ou eu vou fazer alguma coisa, porque eu conheço uma pessoa... que perdeu uma perna e ela se casou, ele é corredor não, ele é nadador, entendeu? Sim. Então, assim, você toma decisões baseado no que te ocorre, entendeu? Todos nós estamos sujeitos a infortúnios. Mas isso não significa que você precisa ser infeliz por isso. Já a frustração, não. Nós somos frustrados o tempo inteiro e a todo momento. A cada não que a gente recebe, né? A vida, ela é feita de ruptura desde quando a gente nasce. Quando nós nascemos, nós somos basicamente arrancados do útero de nossa mãe. Daquela perfeição, né? A maior zona de conforto que um ser humano pode viver é dentro do próprio útero em si. Isso. Quentinho, caloroso, conectado com alguém que você tá ali sentindo que te ama de todas as maneiras, mas a primeira coisa que fazem é te arrancar e ainda cortar a sua ligação, você entendeu? Isso é uma ruptura, né? Então, e no decorrer da vida, desde a infância, a criança precisa ser frustrada. Porque ela não vai ter tudo, o mundo não vai dar tudo que ela quer. Então, você vai dar não, você vai receber não. E durante a vida a mesma coisa. Às vezes você... quem nunca teve um relacionamento que queria que tivesse dado... Não deu. Não deu. Você não amou de novo? Porque eu amei, eu já amei alguém. E alguém já me amou, mas eu também já deixei de ser amada por outras pessoas. E já deixou de amar. E já voltei a amar de novo. Então, às vezes, eu até brinco que o amor é o próximo. Entendeu? Porque, na verdade, Perfeito, não Jaque. é sobre você ficar ali naquele estado de infelicidade. Às vezes você casa querendo construir uma vida, de repente aquilo não dá certo, você vai viver infeliz ou você vai tomar realmente uma atitude na sua vida que te traga para outros caminhos que te tragam satisfações, né? Então, a gente não é obrigado a viver no estado de frustração para sempre, mas frustração vai ter. Nós empreendemos, somos todas empreendedoras aqui na mesa. Sim. Todo mundo aqui tem empresa, mas todo mundo vai deixar essa empresa. Ninguém vai levar. Nós construímos carreira, fortuna, dinheiro, criamos filhos, eles não vão ficar pra gente, as empresas nós vamos morrer, vamos deixar pra não sei quem, espero que dure, né, tanto assim, e espero que isso demore a acontecer, mas a gente não precisa olhar a frustração como algo permanente. A frustração, assim, fui frustrada agora, mas essa frustração, ela tem que ser motor de direcionamento, entendeu? Porque se nós nunca tivéssemos sido frustrada na vida, estaríamos aqui tentando algo diferente? Entendeu? Com certeza. Na verdade, eu penso em Deus como se Deus fosse um detetizador.
e nós fôssemos o próprio inseto que tá na casa. Então vamos usar essa analogia. Mas eu imagino que às vezes a gente tá ali e Deus falando, sai da casa, sai da casa, vem pra cá, eu te ajudo. E você não quer sair. Então, de repente, o que acontece? Eu imagino Deus tacando, sabe aquele fumacê? Taca a fumaça, porque é isso que o detetizador faz. Então, assim, vem o fumacê e você é obrigado a sair pra fora. Então, de alguma maneira, todas as vezes que eu fiz alguma coisa da minha vida que trouxe grandes mudanças, foi porque eu fui expulsa da minha própria vida. De alguma maneira, houve frustrações ou necessidade de mudança que me fizeram caminhar. Ou caminha, porque tem situações da vida que você olha e fala assim, não dá pra voltar. E aí você olha, às vezes, com medo e fala assim, nossa, mas eu não sei o que eu vou construir daqui pra frente. Mas aí você olha pra trás e fala, cara, se eu voltar aqui atrás, eu vou cair, porque não existe um abismo muito grande entre o que eu fui e o que eu sou. Eu não tenho a menor condição de voltar pra trás. Então, é melhor eu ir daqui pra frente construindo e mandando suprimento pra trás. Porque eu também não dou conta de sair carregando ninguém, entendeu? Então, assim, mas você escolhe construir. Ou você escolhe ser infeliz. A infelicidade, ela é uma patologia, né? Você vê que as pessoas que são infelizes, elas são amargas, elas infernizam. De alguma maneira, existe um estado realmente com uma mistura de depressão ali, né? Sim. Então, assim, não que a depressão e a infelicidade sejam a mesma coisa, mas, assim, as pessoas infelizes, elas se agarram naquilo, entendeu? Eu sou infeliz porque me negaram alguma coisa, eu sou infeliz porque me fecharam uma porta, eu sou infeliz porque foi culpa do outro. Não deu certo. Meu casamento acabou porque a culpa foi acabou dele. tudo. Ele acabou com o meu casamento. Não, nós dois fizemos as coisas. É 50% para cada um. Quando uma porta é fechada, 10 outras podem se abrir. A gente vive num universo de bilhões de pessoas. Não é possível que exista uma única possibilidade na nossa vida. Você sabe que eu peguei esse gatilho na faculdade? Foi na faculdade? Foi. Eu perdi a aula de estatística. Eu fiz administração com gestão em negócios, né? Sim. Aí eu perdi a aula de estatística, aquele negócio de média, mediana, de não sei o quê. Falei, é na faculdade? Ou é no terceiro ano? É na estatística, faculdade. Aí eu falei, caramba, eu não acredito nisso. O que eu vou fazer com essa matéria? Eu tinha uma colega no mesmo bairro, eu falei, me dá o seu caderno que eu vou copiar. Copiei. Eu falei, você consegue parar meia hora pra me explicar o raciocínio, tudo? Aí ela falou assim, não, eu não consigo. Falei, tá bom. E eu sabia que ela conseguia, porque eu conhecia a rotina dela. Falei, tá bom. Talvez naquele momento não consiga mesmo. Aí liguei pra uma outra, falei, escuta, se eu for mais cedo pra faculdade hoje, você consegue me ajudar? Ou na hora do intervalo, só me explica, porque ia ter prova muito em seguida daquela matéria. Só me explica assim, ela falou assim, mas é tão fácil estatística, essa matéria de estatística, jura Mas que... eu não perguntei se você acha fácil. Ela jura? Jura que quero aprender. Aí ela jura que você precisa, eu falei, tá bom então, se você não pode, ok. Eu catei a matéria que eu copiei do caderno da minha amiga, que a menina não era nem da minha sala, era de outra turma, mas era a mesma matéria. E eu comecei a buscar sozinho, o raciocínio, fazer a conta, era isso? Não bateu, é isso? Então esse é vezes, é porque daí faz... Eu aprendi tudo sozinha, tudo. Aí chegou a prova. Tranquila, nem estudei. Fiz a prova, tudo, não sei o quê, tirei 9,5 na prova. Aí é que falou que, nossa, mas é tão fácil. Eu falei, não vou falar o nome aqui, falei, fulana, quanto é que você tirou na prova de estatística? Aí eu tirei, porque a média da faculdade era baixa, era 6. Ela falou, eu tirei 7, acho que 6,5, 7. Aí eu falei, como você é inteligente? Eu falei 7, eu falei, nossa, mas é tão fácil, eu tirei 9. Mas aí que eu entendi esse gatilho. Eu falei, cara, se todo mundo vai batendo, eu de alguma maneira vou achar um caminho. Exatamente. Se a porta não abre, ache outro. Exatamente. Se tá dando errado, acha um jeito de fazer a mesma Chuta coisa a dar porta e certo. vai. Entendeu? Não tem. Ô, Jaque, você sabe que essa coisa de
quando a gente tem esse gatilho da frustração, que acontece mesmo, a gente tá o tempo todo sujeito a, né, a coisas que a gente não tá esperando. E a pessoa, ela pode, mesmo ela não tendo consciência, quando a Jaque fala escolha, tudo a gente escolhe, inclusive levantar. Você pode escolher... eu vou ficar aqui mais 5 minutos. Não, vou levantar. Mesmo que a gente não passe pelo cognitivo de você pensar assim que é uma escolha, tudo na vida é uma escolha, né? Você tem a consciência ou não tem a consciência. Quando você tem consciência, isso tem uma força maior, mas tem consequência de qualquer jeito. E a infelicidade, ela é uma escolha. Quando ela cristaliza, aí ela é uma doença. Aí a pessoa precisa de ajuda. Mas essas pequeninas escolhas, me frustrei, o que eu vou fazer? Eu vou ficar infeliz ou eu vou tentar resolver? Isso tá no nosso controle. Né? Vou colocar tem uma colocação aí bem dentro dessa sua fala, que é muito legal, Lê, porque assim, por exemplo, hoje eu estou triste. Hoje eu estou triste, tô desanimada, sinto desânimo. E porque me ocorreu alguma coisa e eu estou triste e desanimada. Um dia eu estava muito triste e também estava desanimada, só que nesse dia eu não me permiti ficar deitada. Eu falei não. Eu falei assim, porque se eu não estou bem e o que não tem remédio remediado está, então, portanto, eu vou levantar. E aí eu levantei e o que eu fiz? Porque eu sou uma pessoa que eu preciso das minhas coisas em ordem. A minha vida, a minha casa tem que estar em ordem para que eu consiga funcionar. Então, eu fui fazer o que estava ao meu alcance. Eu falei, se hoje eu não vou sair, me permitir descansar, mas ainda assim coloquei tudo, guarda-roupa, tudo eu coloquei em ordem. Alinhei o que estava na minha mão alinhar. E às vezes você se sente frustrado por algo maior do que você, por coisas que você quer, que às vezes não está ao seu alcance. Por isso que só sente frustração quem tem sonho muito grande. Sim. Entende? Ou às vezes pelos infortúnios mesmo. Sim. Mas vamos falar de sonhos. Geralmente quem empreende, quem está construindo, sente frustração porque sonha alto demais. Então, a dica que eu dou para você que tem sonhos, mas que sente que está muito longe de você, fragmenta. Fraciona, se o seu sonho tá aqui, fraciona o que você consegue até você conseguir chegar ali. Eu tenho um carro que é o meu carro. Eu ainda vou passar por pelo menos mais uns 4 antes de chegar nele, mas eu tenho esse carro, só que assim, a cada escolha que eu faço, eu chego perto do que eu quero, entende? Sim. Então, a gente precisa dosar. Porque às vezes ficar também se martirizando com algo muito grande não funciona. O ideal é assim, eu tenho ambições que são grandiosas e isso é maravilhoso. Então, vai fracionando a sua vida para que você caminhe e chegue lá. Entendeu? Para que tudo que você faça te aproxime daquilo. Então, a cada vez que você chegar, você vai chegando com um gostinho de conquista. Porque cada vez eu estou mais perto. Já aproveitando isso, vou dar uma dica financeira, porque isso também serve para o dinheiro. Sim. Porque às vezes as pessoas têm dificuldade para juntar dinheiro. Só que se você junta 50, então você está mais perto de 100. Se você junta 100, então você está mais perto de 500. E 500 mais perto de 1.000. E isso também serve para 100 mil, 150 mil, 250 mil, 500 mil te faz meio milionário, entende? Então, assim, às vezes as pessoas só querem, mas elas não querem desenhar um plano. E sem plano, frustra mesmo. Com plano acontece, né? Às vezes. Ô, Dani, deixa eu falar uma coisa que tem tudo a ver com a próxima pergunta, mas eu lembrei aqui. Primeiro eu lembrei do episódio da Jaqueline, o primeiro que ele vir, se depois eles puderem colocar aqui embaixo, porque aqui a gente não vai falar dessa trajetória da Jaque, mas vale a pena. Eu chamo a Jaque de trator, gente, porque ela é demais. Menina, você ela é demais. Ai, você acredita que eu escuto isso o tempo inteiro? Assim, eu falei pra Dani, a Jaque, as pessoas o trator próximas. é você.
Pelo menos de algumas pessoas íntimas. Mas, gente, trator com muito respeito. Ela é uma pessoa super... É porque ela é muito rápida, ela pensa em mil e uma coisas. Já que... Sabe o que eu tô lembrando? Eu lembrei da sua história aqui agora. E aí eu lembrei de que isso acontece na natureza também. A história da girafa. Vocês já ouviram? Sim. A história da girafa é um animal que ele não nasceu daquele tamanho, naquele porte. E o alimento dele tava nas árvores. Pra sobreviver, ele tinha que se esticar. Ele tinha que se esticar. E aí aconteceu uma seleção natural. E aí, cada vez eles vinham com um pescocinho maior. E hoje eles ficam ali, né, naquela altura toda. Na e não tem nem concorrência, porque não tem nenhum animal daquele tamanho. Mas isso acontece conosco também. O siso, ele era feito pra quebrar coisas duras. A gente não utiliza mais. E aí eu lembrei muito, porque a história da Jaqueline, quem quiser ver, ela é toda baseada nisso, assim, de frustrações que ela falou, não vai dar desse jeito, ela encontrava um outro caminho e chegou onde chegou. E isso acontece no reino animal também. Mas isso acontece com todo mundo. Exato. Não é só comigo, não é só com você. Um dia eu estava conversando na terapia e eu falei assim, nossa, eu acho que eu sou a pessoa mais confusa que eu conheço. Eu falei assim, eu tenho algum problema? E aí eu falei assim, porque na maior parte das vezes que eu obtive sucesso nas minhas ações, eu não sabia o que eu estava fazendo. Olha. Entende? Que na verdade, e até hoje, eu estava outro dia conversando com a Val, que ela está comigo, né, há 8 anos. Então, assim, eu falo muito com ela sobre negócio. Então, assim, a Val, ela praticamente faz parte do meu próprio eu, assim, no que diz respeito ao negócio. Eu amo falar de negócio com ela. Sim. Porque, muitas das vezes, quando eu estava frustrada, que eu não tinha nada na mão e nem para oferecer para ela, às vezes eu queria desistir. Sim. Eu nunca falei isso pra ela, mas eu queria desistir e era tudo que eu queria. Só que às vezes eu olhava pra ela e falava, nossa, mas ela também tá aqui, né? Então é melhor eu seguir em frente. E aí eu falava pra ela, Val, eu vou buscar a palavra. Porque no meu momento de frustração eu não sabia o que fazer. Sim. Mas eu vou te dizer uma coisa, mesmo sem saber, pouquíssimos momentos eu tomei uma decisão errada. Entendeu? Porque quando você vai buscar sabedoria, dificilmente você vai fazer alguma coisa que seja desconstrutiva, né? Ou você constrói ou você destrói. Não tem as duas coisas. Eu vou falar de uma coisa muito pessoal, que foi uma experiência minha com Deus mesmo, né? E na verdade, sobre uma frustração grande sobre mim mesma, sobre a minha própria vida. Porque empreender não é fácil. E chegou um momento que eu falei, não quero mais. Eu não quero. Eu falei, não, eu não quero mais. Não que eu não queira ser empreendedora, não que eu não quisesse mais aquele. Não é que eu não quisesse aquele negócio, é óbvio que eu quero. Eu só não quero que doa mais, entende? Sim. Porque dói. É uma coisa que eu brinco muito com a Sabrina, que eu falo assim, pensar dói. Pensar dói, crescer dói, a dor do crescimento dói. Quem vai ficar alto que sente dorzinha na perna, dor do crescimento, gente, tá ali na natureza, não é eu que tô dizendo. Então, assim, pensar dói, agir dói, tudo dói, né? Então, porque é um mundo de incertezas. Você vai fazendo, e à medida que você vai fazendo, você vai aprimorando, vai melhorando. Vai dizer pra mim que quando você começou a fazer seus maravilhosos aromas, você sabia o que você tava fazendo. E sabia se alguém ia comprar ainda. Ainda quando deu certo, me surpreendi. Falei, nossa, ficou bom mesmo. Então, assim, e aí um dia eu encontrei uma pessoa. E eu senti de dar um conselho pra ela. E conversando com aquela pessoa, aquele conselho me engoliu. Sabe, assim, eu fui engolida pelo meu próprio conselho. Porque quando a gente tem uma palavra realmente construtiva pra dar pra alguém e a gente tá no momento decisivo, a gente também se alimenta. Às vezes você fica esperando ouvir a palavra do outro, mas você também tem, né? E quando eu estava no caminho para casa, que eu estava voltando, eu caí em lágrimas, porque Deus falou assim para mim, no meu coração, eu senti no meu coração, o que é pior? Derrubar o que já está construído ou carregar mais um tijolo? Olha. O que dói? O que vai dar menos trabalho? Destruir o que já se construiu ou colocar só mais um bloco?
E eu falei, pegar a marreta, destruir o concreto duro, carregar todo o entulho, limpar aquele terreno, ou carregar só mais um bloquinho e pôr um pouquinho de cimento, eu falei, eu vou colocar mais um bloco. E ali eu mudei esse meu estado de infelicidade. E entendi que eu só estava frustrada, entende? Sim. Então, mas foi um aprendizado grande para mim também, porque eu abri essa empresa, já vai para 10 anos. É muito tempo. Mas ainda com tudo, mesmo com tudo que me dói, com tudo que me fadigou, se eu for parar para pensar, já é um grande feito, é um grande sucesso. Sim. Porque, na verdade, é muito difícil sustentar uma empresa de uma década. Sim, com certeza. Entendeu? E ainda fazer ela crescer, uma coisa que é sustentável e que realmente funciona, sabe? Eu nunca imaginei, tinha 23 anos, nunca imaginei que fosse dar certo. E deu. Ô, Jaque, e Lê também? Você lá no consultório também, né, Lê? Deve... Essa questão da frustração o tempo todo. Conta aí, Lê. Cada um tem o seu tempo também, né, Lê? Sim. Na psicologia tem uma coisa, às vezes entra não é todo mundo que isso acontece, tá? Mas às vezes entra uma pessoa e ela traz uma questão e eu já vejo onde tá a saída. Mas eu não posso falar. Porque o crescimento, e a Jaque colocou bem no comecinho, ele precisa desse percurso, inclusive de viver frustrações. De você... Às vezes eu tô vendo a porta e eu poderia falar assim, tá aqui, Jaque. Mas isso não vai ajudar a pessoa a crescer. Ela tem o tempo dela de amadurecimento, ela precisa trilhar o próprio caminho. Então, eu falo sempre que é assim, é como se a gente estivesse num quarto escuro. A lanterna tá com o meu paciente, porque ele sabe... eu nem gosto de falar paciente, eu gosto de falar cliente, porque tem uma questão ali comercial que eu gosto de respeitar muito. E aí eu falo pra ele, aqui é o seu quarto escuro. Eu tô aqui com você e eu não vou largar sua mão. E eu vou te ajudar com a minha lanterna também. Mas a gente vai trilhar o caminho que você escolher. E aí ele pode abrir a porta da direita e era da esquerda... e ele vai ter uma frustração. E aí eu tô lá para ajudar ele a superar e a gente criar uma expansão de consciência. Sabe o mundo ideal pro analista ou pro terapeuta? Fala, Jaque. O mundo ideal seria se as pessoas, por si só, quisessem pensar. O problema é que, assim, as pessoas, às vezes, elas não chegam prontas no consultório para falar a verdade. Às vezes elas nem sabem. Não, e assim, por exemplo, tem gente que vai, mas não tem coragem de contar tudo. Tem. Entendeu? E aí, isso é ruim, porque se você não fala, você não cura. Porque a análise é você falar, e enquanto você fala, você se ouve. É isso. Entendeu? Porque é muito engraçado, às vezes você tem um pensamento, mas quando você não traz a voz alta para aquilo... Você não entendeu, não enxergou, mas no momento que você fala e você se escuta falando aquilo, você fala, nossa, tá aqui. Ou às vezes você fala que, nossa, que responde. absurdo. Porque aí o cérebro, ele começa a encontrar saídas. Porque é uma máquina isso aqui. Por isso que quando eu vou pra análise eu falo tudo. Tanto é que quando eu fui pro analista, a primeira coisa que eu perguntei pra ele, eu falei assim, qual que é a nosso termo de confidencialidade? Infinito, sigilosíssimo. E tem uma coisa também, Dani, que essa ampliação que na terapia tem. Não tem só na terapia, tá, gente? Sim. A terapia é uma das soluções aí possíveis. Mas essa coisa de ampliar a mente. Quando a gente vai falando, é como se o cérebro falasse, então aqui tem um problema. Então bora resolver. Isso. E ele vai buscando saídas. Tá, agora então nesse caminho que eu tô gostando que a gente tá indo... Quando algo dá errado, qual é o protocolo mental? E eu vou gostar porque a Lê vai falar no visão terapeuta dela e a Jaque do conhecimento dela. Eu vou deixar a Lê falar primeiro. Qual é o protocolo, quando algo dá errado, qual é o protocolo mental imediato para não permitir que o erro pontual contamine sua visão a longo prazo? Eu adorei essa.
A Jaque estava falando da frustração, né? Eu vou falar aqui no âmbito pessoal e você fala no empreendedorismo, ou também se você quiser completar. Quando a gente fala de uma frustração pessoal, o que a gente está pensando? A frustração vem através de uma expectativa que você criou. E normalmente é uma expectativa não real, né? Vamos supor, você está querendo ficar com uma pessoa que ela não te deu nem pistas de que ela tá até com outra pessoa, ela não deu maior condição de você deu oi. Não deu um oi. Ela só deu oi e você fala, nossa, uau. A pessoa tá apaixonada por mim. Não tá. Porque você não colheu informações suficientes para que aquela pessoa, para que você tivesse uma resposta como ele vai querer ficar comigo. E aí, o que acontece? Aí você vai viver a experiência e vai ser frustrada. Nessa hora que você é frustrado, qual é o melhor caminho? É você parar e falar, poxa, não tinha nada a ver. Isso é real. Isso é real. Ele só me deu um oi, de onde que eu tirei? Eu tô tão apaixonada que eu não pensei. Aí você alinha a expectativa com a realidade. Isso ajuda você a não cair naquela situação. O cara tá com outra pessoa, vou partir para outra. Isso é decisão adulta. Agora, se eu ficar assim, não, mas eu vou tentar mais um pouco, porque eu acho que aquele oi, ele queria me dizer. Você alimentar essa expectativa real. Aí esse negócio da expectativa que é muito ruim. Ou você quebra de vez esse ovo e fala assim, na real é assim, eu sinto isso dessa maneira e o que você acha? Sim. Você sente a mesma coisa? Viu como ela é trator, gente? Tem essa oportunidade. Você sente a mesma coisa? Não sei. Eu entendi errado. Tudo bem também, entendeu? Na verdade, assim, eu não gosto, uma coisa que eu tenho, assim, dificuldade é com a fantasia. Sim. Porque eu sou extremamente prática e quando eu me pego fantasiando de alguma maneira, eu tenho que realmente ir lá ver se isso realmente faz sentido ou não. Sim. E também, se eu vejo que não está alinhado, que isso é uma coisa que a gente vai falar sobre em outro momento, porque tem um assunto riquíssimo, se isso não estiver alinhado com o meu propósito ou com o meu objetivo, também eu não quero. Você sai. Ou as duas coisas vão andar lado a lado, ou eu não quero. Sim. Isso é ter clareza, né? Com certeza. E Jaque, isso que você falou é muito legal e isso combina muito com a sua personalidade. Tem gente que vai lá e vai perguntar. Ô fulaninho, eu entendi direito? Pergunta na hora. Não entendi? Então beleza, tchau, vai embora. Mas tem gente que cria isso antes de chegar lá, né? Tem gente que não tem essa força de ir lá e às vezes nem tem necessidade, né? Tem medo. Tem As medo. Tem medo. Tem gente que tem mesmo, muito medo. A maior parte das pessoas tem medo. Paralisa, muitas né? pessoas não empreendem porque tem medo. Muitas pessoas vivem relacionamentos ruins porque tem medo. Não sai de emprego porque tem medo. Né? Eu também sinto medo, gente, mas eu vou com medo mesmo. Eu também. Vocês sentem medo, só que vocês vão com medo mesmo. E na maior parte do tempo é que a diferença da criança pro adulto é que assim, a criança vem com medo, a gente abraça, acolhe. Mas o adulto não. Eu não vou sair por aí dizendo o tempo inteiro que eu tô com medo. Eu falo, nossa, tá bom, eu já entendi que você tá com medo, mas caminha, minha querida, que você não vai pesar aqui na minha, né? Mas mesmo a criança, já que se a gente for ver uma criança que tá aprendendo a andar e ela cai, se o medo dela fosse absurdo e paralisante, ela não tentava de novo. Exatamente, mas o problema é que só que a criança, ela sente medos, mas eles são audaciosos. A gente vai perdendo a audácia. Extremamente. A nossa audácia, ela vai sendo perdida mediante a tanta regra, mediante a tantos quês e porquês. A sociedade impõe muitas coisas e a criança, ela tá pouco se lixando pro que tá sendo imposto. Exatamente. Entendeu? Ela tem uma pulsão, inconsequente. uma pulsão de que eu quero fazer e faz. Exatamente. Eu adoraria pensar assim no quesito vou fazer como pensa uma criança, entendeu? Mas não na maneira inconsequente, pensada, né? Sim. Seria maravilhoso, sem pudor, sem medo, sem vergonha, tá? Seria ótimo. Ô Jaque, e na sua visão, qual que seria esse protocolo mental imediato para que um erro pontual não contamine a visão de longo prazo? Corrigir o erro. Recalcular a rota, mudar né? a rota. Mudar a rota. Pra você
não transformar um erro pontual numa coisa que você vai levar a ficar ruminando a vida inteira, corrige a rota. Muda o caminho, redireciona. Se você não consegue mudar o seu caminho, a sua vida, porque tem N situações. Um dia eu estava discutindo com uma amiga na mesa e nós estávamos conversando e eu falei assim, olha, se eu visse, porque entramos naquele assunto polêmico da traição, né? E se você visse meu marido me traindo, você iria me contar? Eu quero saber. Eu falo, não, eu não te conto. Eu não vou te contar, porque eu não sei o quão você é dependente emocionalmente dele, eu não sei o quão você é dependente ou independente financeiramente dele, eu não vou contar. Porque se você não tem uma independência emocional e nem financeira, você não vai tomar uma atitude, porque eu também não tomaria. E eu falei, e se vocês verem também, não me conta, que vocês não sabem o momento da minha vida. Entendeu? Sim. Então, assim, não é tudo que você precisa, não, tem que ser assim. Não é porque todo mundo diz que tem que ser assim, que tem que ser assim mesmo. Minha mãe já disse que eu não sou todo mundo. Então, pra gente ressignificar um erro, é só acertando. Só se ressignifica um erro trazendo acerto. Por isso também, isso vale muito pra quem tá no estado realmente de depressão ou de desânimo. Você só vai conseguir realmente mudar isso na sua vida se você ressignificar uma coisa pela outra. Às vezes você tá tão aqui, tão baixo de conquista, de realização, de energia, e que você não consegue enxergar que dá pra você equilibrar, sabe, esse peso na balança, e dá. Isso criando pequenas metas, pequenas rotas, não precisa ser uma mudança radical. A gente não tá falando aqui de muda toda a sua vida. Se eu conseguisse, eu mudaria a minha. E uma pessoa em depressão, ela tá num estágio de desesperança muito grande. Então tem que ser passinho por passinho. Sim, mas a vida é passinho por passinho. Quando você começou a empreender, você tinha recurso? Não. Como você fez? Comprou um pouquinho de coisa e fez, aí vendeu aquele pouquinho de coisa. Com a metade daquele dinheiro que você vendeu, você repôs as coisas, a outra metade talvez tenha pagado dívida, não deveria, mas... e eu investia 100%. Eu reinvestia tudo. Isso, reinvestia tudo. Mas a gente faz isso mesmo. Eu tô falando por experiência própria. Porque até por uma questão de crédito, né? No começo a gente fica desesperado. Agora um parênteses até legal. Eu mais apanhei do que bati. A Jaque fala isso. Eu empreendi a minha vida inteira, desde os 17 anos. Sim. Os aromas, eu acho que foi a 10ª coisa, assim, porque eu sempre fazia pelo dinheiro. Era sem propósito, sem nada, eu só queria dinheiro. Coisa também. E aí, quando chegou nos aromas, eu comecei na pandemia. Em julho, todo mundo achava, assim, as meninas que estavam começando junto comigo, assim, elas ficavam desacreditadas de como eu já tinha sacola daquela de papel grosso, com uma gramatura maior. A minha parte de papelaria era completa, coisa que era... uma pessoa que tava começando, de sacola é 5 mil reais, né? Pra Dani, vendedora de álcool. E eu tinha porque tudo. Ninguém acredita nos seus sonhos, só você. E eu tinha tudo, até o momento, porque eu reinvestia 100%. Eu não pegava nada, eu não tirava nada, até o dia que a gráfica que eu trabalhava falou assim pra mim, Dani, hoje você é minha cliente top 1. Eu falei, Ele falou, você. Porque pandemia, tava todo mundo retraindo e eu louca aqui. Falei, não, vamos fazer, eu quero investir, eu quero ter tudo certo, eu quero fazer. E eu sempre reinvestia tudo. Só um parênteses que eu lembrei disso e achei legal. Mas a gente não pode reinvestir tudo, não. Não, foi no começo, eu parei. Não, mas eu também, eu parei, menina, porque eu não fazia provisionamento no início da empresa. Sim. Mas graças ao bom Deus, eu consigo... Eu olho as coisas, sabe? Pra onde elas estão indo e assim, conserto. Sim. Então, o que acontece? Eu não fazia provisionamento. Então, chegava dezembro, é um mês muito ruim pra área da saúde. Porque ninguém vai se tratar em dezembro. Pode esquecer, tá? Todo mundo vai comprar presente. Nem vai julho viajar. também, sério. Então, assim, era muito difícil você organizar o mês de dezembro. Então, o que acontecia? Tava todo mundo festejando e eu arrancava os cabelos. Eu pirava. Até que eu falei, nunca mais. Um dia eu olhei
pro pessoal lá da clínica, falei, nunca mais isso vai acontecer comigo. E aí eu fiz provisionamento. O ano, tipo assim, eu passo o ano inteiro pagando dezembro. É isso Entendeu? mesmo. Sim. As empresas, os meus fornecedores que eu consigo adiantar o mês de dezembro, eu já falo pra eles, falo assim, ó, adianta o boleto de dezembro pra mim, adianta o boleto, eu passo o ano inteiro adiantando dezembro. O que eu não Perfeito, consigo, Jaque. que são os colaboradores, eu já passo de janeiro a outubro, porque novembro já vem a primeira parcela, 13º, de janeiro a outubro eu faço caixa deles, Perfeito. entendeu? Então assim, porque dezembro é o mês mais mágico da minha vida. Eu não devo ninguém, eu não Delícia. preciso pagar nada, não apago incêndio também. Isso Mas mesmo, isso foi Jaque. um aprendizado, minha filha. Através de uma frustração. Através de uma Ah lá, frustração. é isso. Ó, Criou uma nós nova falamos reta. bastante de frustração. Eu quero falar um pouco da infelicidade linkado com a falta de propósito. Vou até dar um mini testemunho meu, mas antes eu quero falar de uma grande parceria que nós temos aqui do nosso podcast, que é a KRA Contabilidade. É uma parceria que eu sou muito feliz de ter. Acho muito fofo. Propósito e organização financeira vira problema. É isso mesmo. E é muito legal, você vê até nosso patrocinador falando de propósito com a contabilidade. Super alinhado com o nosso tema. E eu fico super feliz, assim, de ter a KRA junto com a gente. É uma empresa de contabilidade que ela faz a contabilidade do podcast. Acredita muito no nosso projeto e eu fico feliz dela querer associar, né, da Kelly, a irmã dela, querer associar o nome ao nosso podcast. Muito legal. E elas cuidam com muito carinho, gente. Eu falo aqui pra vocês, não espere crescer pra organizar. Cresce organizado. Olha o que a gente já tá até falando antes aqui, né, Lê? Com certeza. Então procurem lá as meninas da KRA Contabilidade. A Kelly é uma fofa. Fala, a Dani fala de você lá, que eu tenho certeza que ela vai te atender melhor ainda, sabendo que você assistiu aqui no podcast. Não existe sonho pequeno para organizar, por favor. Sejam responsáveis e cuidem muito bem do sonho de vocês para crescer com responsabilidade, que vale a pena, viu, gente? E falando um pouco dessa parte de infelicidade pra gente entrar no propósito, que eu gosto também de falar, porque propósito é um bicho de 7 cabeças pra muita gente ainda, né? Mas é mais simples do que parece. Então, pra mim, quando eu ainda tava lá no CLT, eu tava sentindo um pezinho na depressão. Domingo à noite eu já subia pro quarto, apagava a luz, começava a chorar porque tinha que trabalhar. Eu chegava no trabalho mais cedo, porque eu trabalhava em Guarulhos. Então eu saía muito cedo daqui, pra não pegar o trânsito, eu chegava às 7 horas da manhã lá. Ficava chorando. Olha, gente, foi um período da minha vida, assim, que eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu com meu filho pequeno. E eu falei, chega. Eu comecei a ler livro pra falar falava de propósito. Infelizmente, eu tive que ter a dor da perda do meu pai pra eu, assim, entender realmente que tem coisa que não vale a pena a gente se submeter. A gente ter a coragem de sair de um relacionamento tóxico. Sim. O meu trabalho, eu falo muito, até onde eu não tinha tanta clareza, pra mim todo mundo era errado. Meu gerente era ruim, a empresa fazia isso, ninguém enxergava... Não era culpa dela. Ninguém enxergava ninguém tá vendo que isso aqui tá errado? Não, mas eu percebi que eu estava no lugar errado. Ali não era pra mim, não era o tipo de coisa não era meu propósito que eu fazia do meu trabalho. E aí, essa falta de propósito, porque eu não entendi o que era propósito, começou a me levar pra infelicidade real, porque eu comecei a entrar em depressão. E aí, conforme eu fui entendendo, eu fui estudando, fui lendo sobre isso, sobre propósito, e fui me permitindo viver também, né? Eu deixei o medo, isso era uma frase muito real no meu começo, vai com medo mesmo. Tinha até gente que falava, não é bem assim, vai com medo mesmo. No meu caso foi, então vai ser o exemplo que eu vou levar. Não tem... eu nunca vivi outra coisa que não fosse com medo mesmo. Começar a analisar muito. Jaque. Então, assim... E desde quando eu decidi ir com medo mesmo, desde quando eu decidi, eu percebi que tinha um direcionamento de Deus que pra mim não era claro, mas conforme eu fui também me aproximando, tendo meu relacionamento com Deus, eu fui entendendo nem você falou, buscar a palavra, buscar um direcionamento junto com aquilo que você quer fazer, que você tá pensando. E aí buscar essa paz das decisões e tudo que eu fui... Hoje eu paro, assim, eu falo que desde quando eu decidi ir atrás do meu propósito, viver, entender o que é,
eu já vivi tantas coisas que eu falei, eu não consigo nem acreditar tudo que eu já vivi até hoje. Eu não estaria nem aqui nesse podcast, eu já falei isso outras vezes. Já. Então, assim, pra vocês, né, qual que é o perigo de uma vida sem propósito? Queria que a Jaque começasse. Na verdade, o perigo de uma vida sem propósito é a própria infelicidade, porque só é infeliz quem não tem um propósito. Eu vou falar da dificuldade e também vou falar da facilidade. Legal. Porque, às vezes, você pode ver que tem muitas pessoas que têm muita condição financeira e hoje eu entendo. Eu entendo o que acontece com essas pessoas. Porque eu já vivi em extrema dificuldade. Eu passei necessidade, eu embalei manga no Ceasa. Menina, eu sou empreendedora desde criança. Na verdade, um dia minha irmã me mandou, agora em março, ela me mandou uma mensagem e falou sobre eu vender florzinha de papel crepom na rua quando eu era criança. Eu vendia mesmo. Eu fazia eu fazia pra vender. E aí ela falou na mensagem, e vendia. Mas é porque era uma criança vendendo florzinha de papel. Mas eu vendia tudo. Eu vendia florzinha de papel crepom, eu fazia tapete. Que é uns tapetes de saco de nylon e você faz uns nozinhos, coisa bem antiga. Sim. Porque eu cresci em Minas, né? Então, assim, eu convivi, eu colhi batata na roça. Então, assim, eu tenho experiência com o trabalho braçal desde muito novinha. Mas eu aprendi muita coisa. Então, eu vendia tempero que minha mãe fazia, vendia florzinha de papel crepom. Depois, enquanto vivia na dificuldade, buscava criança na escola, trabalhei em casa de família, vendi marmitex, eu fiz de tudo, eu fazia unha, então assim, vendia roupa de cama, mesa e banho. Então, assim, de padaria, restaurante, estoque de loja, tudo isso eu já vivenciei. Então, mas pra mim, a minha vida é muito rica em quesito vivência, experiência. Me poupou de muita coisa, né? Quando eu montei essa empresa, eu não sabia onde ia chegar, mas também nunca pensei que fosse dar errado. Nunca tive na minha cabeça que iria dar errado. Nunca. Aconteceu situações em que eu senti medo? Sim, aconteceu situações em que eu tive medo. Mas eu nunca falei, isso não vai dar certo. Nunca. Eu sou muito positiva. Um dia eu fui chamada na escola do meu filho porque a professora falou pra mim isso. Falou assim, Jaqueline, mas também a gente não tinha nem o que comer. Então, o que eu fazia? Eu ressignificava pra ele. E aí, um dia a professora dele falou assim, nossa, o Igor, ele é muito engraçado. Acontece alguma coisa na escola, tipo, quebrou alguma coisa dele, aconteceu alguma coisa. Eu falo, não, tá assim agora, mas vai ficar assado. E aí ela falou, eu acho isso muito bonito nele, porque ele não, com a frustração dele, ele não fica ali, ele ressignifica. Então eu ensinei ele muito cedo, porque eu desenhava isso na cabeça dele, Igor, eu falava muito pra ele. Eu falava, hoje a nossa vida vai estar assim, mas daqui a pouco ela vai estar assada, entendeu? Então, assim, ele tem isso também entranhado nele desde pequenininho, e eu sou assim. E, só que eu fiz um vídeo uma vez, porque quando eu ia pro Ceasa embalar manga, eu trabalhava num galpão e às vezes eu ia para um galpão em Santana de Parnaíba e eu passava onde eu moro. E aí eu até fiz um vídeo sobre o poder das palavras, né? Que a palavra tem poder. Porque eu moro exatamente e eu falava, eu passava de Kombi, tá, gente? Cheio de gente. E eu falava assim, eu vou morar aqui. Eu falava, eu vou morar aqui. Eu sabia que eu ia morar ali. E aí, mas todo mundo ria. Inclusive eu, mas todo mundo caía na risada. Só que no dia que eu me mudei, a minha mãe falou pra mim, você se lembra que você falou que você ia vir morar aqui? E eu fiz um vídeo falando sobre isso. Só que o que eu não coloquei no vídeo foi sobre o propósito. Porque, na verdade, eu pra me sustentar ali, eu pra correr pra lá, eu pra crescer, pra poder sustentar o meu padrão de vida, às vezes eu tive que me apegar com o braço, com o dente, com tudo que tinha na mão, você entendeu? Então, o propósito é você ter um norte. Se você não sabe o que você quer, então saiba o que você não quer. E automaticamente você já tá meio caminho andado, entendeu? Porque se eu não quero ir para um lado, então eu vou para o outro, já tá indo bem. Então, muitas das vezes eu não sabia aonde eu ia e nem o que eu estava fazendo. Mas o fato de saber para onde eu não queria voltar, conhecer de onde eu vim e saber que eu queria muito mais, isso já foi o essencial para minha vida, né? Então, assim, o meu propósito de vida era construir.
a qualquer e todo custo, entendeu? Desde que fosse alinhado com os meus princípios, né? Sim. Com os meus valores. Sim. Então, eu me apeguei, só que assim, me apeguei no que tinha, né? Eu me apeguei em pega tudo que você tem na sua mão e vai, entendeu? Então é isso, o propósito é você não precisa ficar sonhando com uma coisa que você não tem. Pega o que você tem e vai, né? Sim. Às vezes a gente fica esperando o equipamento, o melhor equipamento para poder começar. Começa com o que você tem na mão. Exato. Isso é despropósito, entendeu? Porque a gente sempre tem aquela espera. Eu vou esperar eu ficar mais bonita, eu vou esperar eu emagrecer, eu vou esperar eu... não, quando eu tiver o que mostrar pro outro, eu vou começar. Mas é uma besteira, porque muitas das vezes tem gente que fala assim, quando eu tiver um celular melhor, eu quero um celular porque vai ser a minha ferramenta de trabalho. Mas se você não tornar, de fato, ela uma ferramenta de trabalho, ela não vai ter propósito nenhum. Eu vivi em extrema dificuldade e o meu propósito era sair dali. Entendeu? E hoje também é um outro viés que a facilidade também é difícil. Sim. É muito louco falar isso, né? Tem gente que pode até não entender, porque quem vive na dificuldade vai falar, é muito ridículo você tá falando isso, mas não é. Às vezes, quando você tá em dificuldade, é tão gostoso você ir passear no shopping, ou só olhar uma loja, só imaginar que você vai vestir aquela roupa que você sabe que você não vai poder comprar. Sim. Isso traz um negócio de, eu vou lutar para conquistar um gatilho, aquilo. Né, de visão, exatamente, vou lutar para conquistar aquilo. Só que quando você pode ter o que você quiser, na hora que você quiser. Às vezes, aquele sonho de, nossa, no final do mês eu vou ir no restaurante gostoso. Isso é mágico, traz aquele uou, sabe? Eu vou, não. Aí, o que acontece? Existe todo um preparo, porque como você só vai uma vez por mês, eu falo isso por experiência própria, gente. Era um evento, nossa, ia, me arrumava, tinha que fazer o cabelo, a unha e, nossa, não tinha roupa, tinha que pegar emprestado. Então, você torna aquilo um evento. Mas e quando você pode, comer o tempo inteiro em todo lugar? Na verdade, isso torna-se banal, entendeu? Sim. E aí que você tem que enxergar que precisa de um propósito maior. Porque eu era do tamanho do meu sonho, tanto que eu não tinha nada, nem chance, nem a menor chance. O meu carro de sonho era um Fox. Hoje, hoje não quero, nem de graça eu não quero. E não é desfazendo do carro. Sim. É porque a régua mudou, entende? De acordo com as suas conquistas, você tem que aumenta a meta para dobrar a meta, entendeu? Mas depois, se você começa a comer fora, eu vou comer porque eu não quero fazer janta, eu vou comer porque... Isso também perde o propósito. Então, sabe o que eu faço para encontrar alegria e propósito naquilo que já não tem propósito para mim? Eu sou uma pessoa que eu me alegro em dividir. Por exemplo, eu vou num restaurante caro... eu gosto de levar uma pessoa, eu sempre levo alguém que trabalha comigo, eu levo, falo assim, porque eu me alimento daquilo que ela tá vivendo, de alguma maneira, eu vou vendo no olhar daquela pessoa, o jeito que ela fica, então assim, de alguma maneira aquilo traz propósito pra mim, então assim, as minhas saídas pra almoço acaba não sendo um despropósito ou uma coisa banal, porque de alguma maneira eu sempre tenho a oportunidade de fornecer algo ao outro, né? Então, e quem sabe, né, essas pessoas podem de repente falar, poxa, pode dar pra mim também, né? Daqui um tempo, isso, né? Mas na verdade a ideia é essa, não é? E eu sempre falo, gente, eu sempre deixo muito explícito, assim, você consegue. E na verdade, todo mundo, eu sou uma pessoa, eu sou modificadora de pessoas. Todo mundo que entra na minha vida sai diferente, não sai do mesmo jeito, entendeu? Eu não me importo de dividir, eu me importo de não ganhar. Entendeu? Então, é muito importante você, para que você não seja infeliz, você traga propósito,
Entendeu? Porque uma vida sem propósito que traz infelicidade. Tem pessoas que têm milhões, mas elas perderam o propósito de alguma maneira. Ela já tem tudo, tem toda a facilidade, tem tudo na mão. Ai, se espirrar, vem 4 lenços. Então, assim, gente, precisa achar algo maior do que isso. E eu não tô dizendo maior financeiramente, eu tô dizendo, às vezes, sentar em mesas que te tragam acalento ou mudança ou que você consiga proporcionar. É óbvio que quem quer crescer vai andar com quem tá crescendo ou com quem também queira crescer. Mas isso não significa que as pessoas que precisam de ajuda ou as que precisam ser supridas ou as que você precisa ensinar são descartáveis, entendeu? Eu costumo brincar, um dia eu escutei algo sobre uma pessoa. E uma pessoa falou pra mim sobre outra e falou assim, você toma um pouco de cuidado, né, com tal pessoa, tal. Eu falei assim, eu sei quem a pessoa é. Eu ando com essa pessoa, não é pelo que ela, eu não quero saber o que ela faz comigo. Eu quero saber o que eu estou fazendo com ela. Exato. Porque essa pessoa tinha uma coisa que em mim eu queria modificar. Entendeu? Sim. Então, e é muito assim, muito real. Porque eu era muito simples e ela não, entendeu? Mas ela era muito, então, assim, muito, assim, exuberante. E eu muito simplória, em quesito vestimenta mesmo. E ela não, e ela era aqui. E eu aqui. Então eu falei, vou me tornar um meio termo de nós duas, entendeu? Eu nunca vou ser como ela, mas também não quero ser como era. Porque isso faz parte, a gente cresce assim. Sim. Entendeu? Maravilhosa essa visão. Eu quero falar de mais um parceiro nosso aqui, que esse daí tá dando gosto, porque tá saindo negócio daqui pra eles, saindo negócio. A Mentory One é uma plataforma de cursos. Eles têm também o estúdio. Vou até deixar vocês verem o vídeo, não vou falar. Transformou isso em um curso? Então preste atenção. A Mentory One é a plataforma que conecta mentores, alunos e afiliados em um único lugar. Mentores publicam seus cursos, alunos aprendem com especialistas e afiliados ganham comissões vendendo os cursos da plataforma. Simples, direto, lucrativo. Entre agora para a Mentory One e faça parte da nova economia do conhecimento. Mentory One. Ensine, aprenda, ganhe. A Mentory One é uma plataforma de cursos que você pode virar afiliada, você pode gerar conteúdo, né? Sim. Montar um curso. Eu sempre falo aqui, todo conhecimento de alguém dá para transformar num produto, num infoproduto. É muito legal. Eu estou gravando meu curso com eles para falar sobre empreendedorismo, algo que sempre pulsou na minha veia. Não é com fórmulas milagrosas, né? Mas é realmente com o embasamento mesmo de empreender com um propósito, com clareza. Gente, procurem os meninos da Mentory One, eles são super responsáveis. A consultoria que eles dão vão muito além também, se você quer gravar o seu curso. Eles te ajudam, eles dão sugestões de melhoria, eles te acolhem e é um atendimento muito igual ao que a gente tem aqui no podcast, então a gente se identifica muito. E hoje estou muito feliz também, porque tem sim saído negócios para Mentory One a partir do nosso podcast. Então, não deixem, se você acha que não tem um curso, está começando, quer fazer uma renda extra, entra lá na Mentory One, vira um afiliado e começa a vender os cursos da plataforma e você ganha comissão. Então, presta atenção que oportunidade tem, hein, gente? Para recalcular rota para tudo quanto é lado aí. Jaque, até já indo para uma mensagem final sua, passa muito rápido, né? Passa. Eu tô adorando aqui, a gente já perceberam, né? Infelicidade, muitas vezes, não é um estado atual, né? Então, pensem bem, anotem aí propósito, você tem propósito, você gosta do que faz, o que tá faltando, brilha os olhos. Esses dias eu conversei com uma pessoa maravilhosa, que eu admiro muito ela e aprendo muito. Eu falo pra ela, sempre que eu estou do seu lado, a Alessandra. Sim. Sempre que eu estou do seu lado, eu parece que eu vivo, sabe? Eu posso ser quem eu sou, eu tenho vontade de viver mais ainda e ela tem bastante... Expande. Isso. E eu aprendo muito com ela. E aí eu falei, uma vez ela falou assim pra mim, porque pra mim, assim, as pessoas que estão do meu lado, eu quero que elas tenham brilho eu sou brilho nos olhos, eu quero que as pessoas tenham brilho nos olhos.
Eu falei, nossa, que gostoso você falar isso. Porque ontem eu ouvi uma pessoa muito assim... A pessoa era trator, mas não era estilo Jaque, que é trator, mas ela... Você acrescenta, é o que você tá falando, você gosta de mudar a pessoa que tá do seu lado. Essa pessoa não, ela tava tipo, dando porrada só mesmo e atropelando, ela não tava... E aí a pessoa, não, porque pra mim é sangue nos olhos. Aí quando essa pessoa falar pra mim é brilho nos olhos, eu falei, ai, que gostoso ouvir isso, né? Brilho nos olhos, sem propósito né? de ajuda, na verdade. Exatamente. Existem 2 perfis, na verdade, você estuda muito sobre perfis. Maravilhoso. Você acaba vendo que tem o perfil tubarão e o golfinho, né? Que é... O tubarão é aquele que ele cresce e come quem tá em volta, né? Ele não deixa ninguém crescer. E o golfinho é aquele que leva junto, vai todo mundo junto. Inclusive, eu estava conversando com a Sabrina hoje sobre isso, porque, na verdade, eu conheci uma pessoa, dona de uma empresa também, que não deixava, por exemplo, toda vez que ela arrumava, e era de contabilidade, eu precisava muito. Então, assim, toda vez que um funcionário era bom, ela tirava. Toda vez que ele era bom, ela tirava. E aí eu tava falando isso, eu falei, não existe gestor pior do que gestor que compete com funcionário. Não existe empresário pior do que empresário que compete com o funcionário. Gente, se você tem uma pessoa boa, agradeça e promova, faça, siga em frente, porque, sinceramente, como que você vai ter uma empresa e vai ter um monte de gente que não funciona só para você provar o seu valor. E como cresce um empreendedor se ele não tem pessoas boas? Não cresce. Não Esse cresce. É o caso. Fica ali estagna. Inclusive, já até parou de trabalhar mesmo nessa área. E outra coisa, assim... voltando à parte do propósito, assim, o propósito é uma coisa que você pega e você se agarra naquilo e vai. Não adianta você ficar ali escolhendo 1001 coisa, porque você pode ser inteligente do jeito que for. Quem muito quer, nada tem, entendeu? Pegar uma coisa e fazer daquilo seu propósito de vida. Segue em frente e vai com aquilo mesmo, entendeu? Ninguém que teve sucesso ficou, hoje eu quero construir isso, não, amanhã eu vou construir isso. É pegar uma coisa e transformar aquilo no propósito da sua vida. Se você dependesse daquilo para viver, você iria se deixar morrer? Não iria. Então, se apega naquilo e vai. A infelicidade é você perder o porquê da vida. Por que eu quero coisas? Por que eu... Isso mesmo. Por que eu tenho a vida que eu tenho? Por que eu tô com a família que eu tô? Por que eu tenho os amigos que eu tenho? Entendeu? Fica então, só assim, na lamúria, né? Só na lamúria, exatamente. Então, assim, você não precisa você não precisa ter só momentos de alegria. Porque com a tristeza a gente também aprende, entendeu? Então, assim, com a frustração ela é necessária. Sim. Não é uma coisa, nossa, eu queria viver... Não, uma vida sem frustração é uma vida de estagnação, entendeu? Sim. Mas uma vida de infelicidade também é uma vida muito triste, porque na verdade o infeliz ele fica sozinho, né? Hoje, uma coisa que eu vou falar pra vocês que eu acho muito importante, porque eu vim descobrir isso depois dos 30, e eu acho que eu queria com 10 anos aprender tudo que eu aprendi, porque eu acho que a gente demora muito pra ser quem somos e chegar onde a gente precisa pra poder alavancar, sabe? Antes eu tinha muito medo de ficar sozinha. Quando eu era nova, assim, eu não sei se é porque eu saí de casa muito cedo, então, assim, eu morei sozinha com a minha irmã e depois eu fiquei sozinha mesmo, então eu tinha muito medo de ficar só. E hoje eu olho pra mim e falo, gente, qual a condição que eu tenho de ficar sozinha nessa vida? Eu não tenho a menor condição, eu nunca vou ficar sozinha, porque eu sou uma pessoa agregadora, eu tenho valor, eu tenho conhecimento, não tenho a menor condição. Então, assim, às vezes você se apega em coisas na sua vida por pura dependência ou carência desnecessária, se sente frustrado por medo de ficar só. Então, a pergunta que vai para as pessoas é: qual a chance de você ficar sozinho mesmo nessa vida? Porque pra você ficar só, você tem que ser muito horrível. Tem que ser um ser humano muito horrível pra poder ficar sozinho. E às vezes ainda assim acham os 2, 3 igual. Sempre. O ser humano é um ser de relações. Entendeu? Se é de qualidade ou não, mas ela acontece. Então, pra todas as ocasiões, sempre vai ter um companheiro. É verdade.
Fala, gata. O que você Ai, leva desse gente, episódio de hoje? Eu tô aqui pensando em mil e uma coisas, O que assim. você leva desse episódio de hoje? Conta, agora eu quero saber. É muito agregador, assim, conversar com a Jaque, né? Sim. É maravilhoso. Jaque, eu acho que eu quero falar duas coisas. Uma é te agradecer. Toda vez que eu posso, assim, estar perto de você, eu aprendo muito. Obrigada. Você é, sim, uma pessoa agregadora. Eu acho que talvez isso é um dos maiores ganhos da sua vida, assim, você perceber que você é uma potência, mas você sabe que, enquanto ser humano, a gente depende do outro. E você faz isso de um jeito muito bonito, assim. Ah, é muito gostoso a gente tá aqui e te A ouvir. gente fica emocionada. Mas falo de coração, porque a gente vê esse tipo de trator mesmo. As pessoas querem passar em cima do outro e você tá em direção ao seu propósito. E quem quiser vir com você é muito bem-vindo, né? É essa mensagem que você me deixa toda vez que você vem aqui. A outra coisa, nós somos uma potência, eu não tenho dúvida assim disso. Não só porque eu acredito no ser humano assim muito mesmo, e tem essa parte nossa de que a gente é cristão e a gente sabe que a gente é um pedaço do divino, assim, mas eu acredito mesmo no ser humano, sabe? E eu acredito que tem gente que não consegue às vezes chegar lá por várias coisas, às vezes na infância, que a gente, né, cristalizou de um jeito ruim. Sim. Mas existe essa coisa que a Jaque faz, eu acredito muito. A gente tem um propósito, cada um tem o seu, né? E formas de não desistir de conseguir. Eu sempre falo pro meu marido, só dá errado quem não tenta o suficiente. Né? Porque às vezes a pessoa desiste com medo, né? Ai, já tentei tanto, não vai dar. E só tava faltando um passinho para dar certo. Sim. Então, continuem, estudem, agreguem, né, relações que vão te ajudar a crescer. Não tenham medo, né, da frustração. Acontece o tempo todo, até na nossa vida pessoal, na profissional, em qualquer vida que a gente tenha. A gente vai passar por isso. E não tem sentimento bom ou ruim. A tristeza, a alegria, a frustração, todos eles unidos é que faz a gente criar resiliência. Sim. Né? Com certeza. E ser o adulto que a gente é. E só uma coisa, na sua criança pequenininha, não tem condição biologicamente, assim, a gente vira adulto mesmo com 25 anos de idade, que é quando essa parte, né, que é essa parte da decisão, desse pensamento que une, né, a nossa emoção com que ele se forma, você não teria condição, o medo era algo que estava ali no seu campo e você lidou como deu para lidar. E agora, com a sua maturidade aí, agora você entendeu que não tem como não ficar sozinha. É que, na verdade, uma coisa que eu entendi é que, assim, só uma deixa aqui que é muito importante. Eu sou uma pessoa de muito valor. Sim. E, na verdade, o principal motivo realmente de você se tornar alguém maior do que o que você acha que você seria ou onde você chegaria é conhecer o seu valor. Se você conhecer o seu valor, então você também conhece o seu público. Entendeu? Sim. Porque eu divido muito de mim com pessoas que precisam. Sim. Só que eu também tiro. Porque eu também sei me retirar, porque eu sei o meu valor, entendeu? Sim. Porque tem gente que não se conhece e não conhece o seu valor, então qualquer mesa serve, entendeu? Exato. E eu não, ou eu estou na mesa para ensinar, ou eu estou na mesa para aprender, ou eu estou para compartilhar. Perfeito, é isso, Jaque. Não tem outra coisa, não quero outra coisa que não seja isso aqui. Outro assunto que a gente pode falar. Isso já é outro podcast. Sensacional. Vamos fazer uma maratona um mês com a Jaque aqui. Vamos! Jaque, depois eu vou ler um textinho pra vocês. Tá. Antes então de Mas você... não vai ser nesse podcast. Ah, tá. Aí, Se você deixar a sua mensagem final, eu quero te dar esse presente, que é a fragrância que a gente usa do podcast. Gente. Eu faço essa fragrância de flor de cerejeira. Ai, Dua, já. Eu tenho uma memória afetiva. Uma memória afetiva com cheiro, na também. verdade, porque eu sempre fui muito apaixonada pela minha avó. Gostei. Nossa, ela era o amor da minha vida. Ela ainda é o amor da minha vida, independente se ela já faleceu ou não.
Mas eu fecho o olho, eu sinto o cheiro ainda da casa dela. Você acredita? É muito engraçado. Porque ela era muito limpa, era muito caprichosa, aciada. E a casa dela era muito cheirosa. Os lençóis de cama dela era muito cheiroso. Sim. Ela era muito cheirosa. Então, assim, eu tenho esse negócio com cheiro, sabe? Que delícia. Adoro. Esse aí é o Flor de Cerejeira, que é o da minha linha. Quem deseja sentir o cheirinho do podcast Gente, também na sua espetacular, casa. Dani. Aromas _ Dani Assis ou meu site daniassisaromas.com.br se você quer transformar o seu lar e ensinar a sua família a viver em um Nossa, ambiente maravilhoso. agradável. Muito bom. Já falei pra você, né? A Maia amou esse. Ela falou, ai, mamãe, eu quero esse no meu quarto. Nossa, espetacular. Tenho que comprar. Gente, eu vou deixar realmente a última palavra com a Jaque, né? Geralmente eu faço aqui o final, mas hoje eu vou deixar com ela. Mas eu quero falar pra vocês de Provérbios 16:9, que o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Não se esqueçam. Aquilo que nós falamos, de buscar um direcionamento também na palavra, trazer essa paz. Tá desafiador? Para, ora, fala, Deus, é isso. E presta atenção nos sinais, porque Deus mostra pra nós, né? Recalcula, se precisar. Não tem problema. Tenham medo, mas o medo e a coragem parece que não, mas ali, ó, andam juntos, né? E quero deixar também pra vocês depois lerem com calma e até meditar nessa palavra, que é Salmos 37:5 também, que eu tenho certeza que vai edificar e melhorar ainda mais tudo que nós falamos aqui. Você vai entender, vai compreender. Então, gente, se necessário, não se esqueçam. Se necessário não, porque sempre volta esse episódio, pega o papel e caneta, anota tudo. Coloca, desabafa da mente, põe no papel, que eu tenho certeza que vocês vão ter insight, visão, clareza diferente do que vocês tinham há 1 hora atrás. Tenho certeza. A sua mente agora não é mais a mesma. Então não deixam de se inscrever também no nosso canal para receber semanalmente aqui esse conteúdo que nós trazemos com convidadas tão especiais. O podcast ainda tem muita coisa para mudar, para se fazer diferente. A gente está sempre recalculando a rota. Sempre. Teremos nosso episódio 100 esse ano, que vai ser muito especial também. Então não se esqueçam, o desafio que eu vou deixar aqui é para você, aquela pessoa que você pensou, nossa, fulana precisava ouvir isso, pois compartilhe o link desse episódio com ela agora, não deixa pra depois. Compartilha, porque eu tenho certeza que vai edificar a vida dela também. E eu fiquei tão concentrada aqui, gente, o episódio gravado e o assunto tava tão bom, mas eu tava aqui lembrando que eu não tô no chat ao vivo com vocês. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui. Certeza que eu vou estar aí no chat, sim, de onde eu estiver, mas deixe um comentário aqui pra vocês, o que foi agora que nós conversamos aqui hoje, que te deu uma clareza, assim, que você não tinha. O que pegou aí dentro que nós comentamos? Exato. O que virou a chavinha aí que nós comentamos? Deixa aqui no chat, que eu quero ler todas as mensagens e eu vou responder uma por uma, com certeza. Jaque, eu quero te agradecer imensamente por esse episódio. Na verdade, eu quero te agradecer, Dani. É uma coisa que eu já escutei todas as vezes que eu participei do podcast, é que você é uma pessoa extremamente gostosa. Ai, eu não sei se você, acredito que você saiba disso, né? Obrigada. Espero que saiba. Se não sabe, saiba agora. Mas você é extremamente gostosa, você é pronta, sabe? E uma mulher de muita confiança, de alguma maneira, pelo menos é o que você leva, e tá bom também. Se você não... Tá na medida. Tá com medo, mas tá confiante. Se você tá com medo, mas tá passando pro mundo a confiança, isso é muito legal, obrigada, né? Pra quem realmente direciona, é ótimo. Então, assim, é sempre um prazer estar na sua presença. Quero agradecer ali, quero dizer também que você é uma pessoa maravilhosa. Eu adorei, você tem uma energia calorosa. É muito bom estar com você. Obrigada, Jaque, mesmo. E, gente, muito obrigada também a todos vocês, porque como o episódio é gravado, né? Mas a mensagem que eu deixo aqui para as pessoas é: se você não tem um propósito, saiba pelo menos o que você não quer. Perfeito. Se você se sente frustrado, dorme um dia, mas não a semana inteira. Levanta, vai fazer o que você está fazendo de maneira diferente, porque também funciona. Você não precisa, talvez, mudar tudo. Começa pela rotina.
já ajuda bastante, né? E quanto à infelicidade ou à felicidade, ninguém é totalmente feliz. Então, faça a sua escolha, né? A mesa tá posta. Faz a sua escolha e tenta trazer para você pessoas que te tragam preenchimento, coisas que te tragam preenchimento. Não tem nada que traga mais alegria do que ocupação. Gente, às vezes as pessoas têm muita dificuldade de falar assim, nossa, mas a ocupação demais é ruim. Não, mas a mente vazia também não é uma coisa boa. Então, às vezes a sua ociosidade te deixa infeliz, né? Porque Sim. uma coisa é você chorar por meia hora, outra coisa é chorar o dia inteiro, né? Então, faça suas escolhas baseadas só em você, porque às vezes você se frustra na expectativa do outro, né? Você se frustra na expectativa que você deposita no outro, você se torna infeliz com o propósito que você não desenhou para sua vida. Então, faz um desenho possível dentro do que o que você consegue hoje. Se você falasse assim, hoje eu consigo fazer isso, faça isso. Começa com isso, amanhã você escolhe outra coisa e vai assim aumentando o seu sonho. E é isso, gente. Quero agradecer a todos presentes, quero agradecer também a toda, né, todo mundo que está assistindo o podcast, dizer que eu fico muito feliz em estar aqui e me sinto privilegiada e honrada por todos vocês. Ai, delícia, amei. Gente, um beijo. Até semana que vem, próxima quarta, às 17 horas aqui. E vai pegar fogo esse podcast aqui. Não deixem de assistir.